Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Um absurdo que o Glorioso fez pelo mundo nessa data FIFA. Ontem à noite o Fogão venceu o Peru. A seleção brasileira goleou o Peru por 4-0 com participações especiais, mais uma vez, de Luiz Henrique e Igor Jesus. Mas não para por aí. Thiago Almada fez gol pela Argentina, Bastos deu assistência pela seleção de Angola na vitória por 1-0 sobre Níger, garantindo a classificação de Angola para a Copa das Nações Africanas. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o Fogão nas seleções. E depois de amanhã, sexta-feira, às 20 horas, dia 18 de outubro, o Botafogo voltará a campo, aí sim, com a camisa alvinegra, para enfrentar o Criciúma no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Vale sempre lembrar que o Botafogo é o líder da competição nacional e está na semifinal da Libertadores. Primeiro jogo contra o Peñarol no estádio Newton Santos, na quarta-feira da semana que vem, 23 de outubro, às 21 horas e 30 minutos. Pois é, galera, a seleção peruana se defendia bastante. O Brasil não conseguia encontrar soluções no primeiro tempo. E o Igor Jesus se movimentava lá na frente, não recebia bons passes. O Rodrigo poderia ter procurado mais, o Igor Jesus não fez isso e o nosso centroavante tinha que se virar. Recebeu um passe por elevação dentro da área, marcado por dois, segurou o primeiro defensor peruano no corpo e quando tentou ludibriar a marcação do outro defensor, mão na bola, pênalti para o Brasil. Então o Igor Jesus, que tinha feito um gol pela seleção brasileira na vitória por 2-1 sobre o Chile, foi fundamental para que o Brasil tivesse um pênalti e pudesse abrir o placar contra o Peru lá em Brasília. Estádio Mané Garrincha, repleto de torcedores do Fogão. Parabéns, galera alvinegra. Rafinha cobrou, fez 1-0 para o Brasil. Na segunda etapa, as coisas ficaram mais simples para a seleção brasileira. O Peru se expôs um pouco mais, principalmente depois do pênalti sofrido por Savinho. 2-0, cobrança muito boa, mais uma vez, do Rafinha. E o Igor Jesus seguia tentando se movimentar lá na frente, não recebendo bons passes na maioria das vezes. Quando recebeu, ele finalizou, desvio na defesa, escanteio para o Brasil. Entrou o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tinha jogado pouco mais de 20 minutos contra o Chile e tinha feito um golaço da vitória por 2-1 contra a equipe chilena. E o Luiz Henrique precisou de pouquíssimo tempo para fazer uma jogada lindíssima pelo lado direito, deixando dois marcadores para trás e então dar uma assistência com um passe com a perna direita, porque não foi um cruzamento, foi um passe muito bem executado com a perna direita pelo Luiz Henrique para um golaço de voleio do Andrés Pereira. E teve mais. O Brasil recuperou a bola rapidamente. O Igor Jesus, aproveitando a qualidade que tem e o entrosamento com o Luiz Henrique aqui no Botafogo, deu passe de primeira para o nosso ponta direita, que dominou, conduziu para cima da marcação, cortou para dentro e finalizou com a perna esquerda, fazendo um golaço sem chances para o goleiro peruano. 4-0 o Brasil, com Igor Jesus conseguindo um pênalti para a seleção e dando uma assistência, e o Luiz Henrique dando uma assistência para o Andrés Pereira e fazendo um golaço, participações dos nossos jogadores na goleada da seleção brasileira. Mais um show do Botafogo pela seleção brasileira. O Brasil precisa do glorioso Botafogo de futebol e regatas, sempre forte, um gigante mundial. No Monumental de Nunes, vamos nos acostumar também com esse estádio, assim espero. A Argentina goleou a Bolívia 6-0 com um show de Messi, deitou e rolou na seleção boliviana, mas com uma jogada muito bonita, inversão para o lado direito, passe de primeira para dentro. O Almada, que entrara na segunda etapa, fez um gol para a Argentina, também tocando de primeira no canto direito do goleiro boliviano. Thiago Almada, então, com confiança. Jogou 25 minutos, 18 passes, 16 acertos, 2 desarmes e um gol
Thiago Almada contra a Bolívia. Isso é muito bom, galera. O Luiz Henrique jogou pouco mais de 20 minutos contra o Chile, pouco mais de 20 minutos contra o Peru. Thiago Almada jogou um tempo contra a Venezuela e 25 minutos contra a Bolívia. Dois jogadores importantíssimos para o Botafogo que poderão ser titulares na sexta-feira. Não creio em nada problemático com relação à parte física do Luiz Henrique, com relação à parte física do Thiago Almada. O Igor Jesus também não tem problemas físicos, claro, ele foi substituído, entrou o Endrick na seleção brasileira, mas precisa ser mais bem observado porque jogou como titular tanto contra o Chile quanto contra o Peru. E é um jogador muito importante na caminhada do Botafogo, então aquela observação criteriosa para que ele continue contribuindo com o Glorioso na reta final da temporada de 2024. O Igor Jesus é muito bom jogador, pessoal. Seguimos. O Gatito Fernandes, mais uma vez, venceu com a seleção paraguaia. Tomou um gol, é verdade, vitória por 2-1 de virada sobre a Venezuela de Savarino. O Savarino foi mais discreto pela seleção da Venezuela. Savarino jogou 58 minutos pela Venezuela contra a Argentina e 65 minutos ontem contra o Paraguai. Também vai ser avaliado pelo pessoal que trabalha no staff do Botafogo, mas creio que possa vir a contribuir nos próximos jogos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, e jogando bem com a nossa camisa, porque o Savarino é muito inteligente. Na última vitória e último jogo do Botafogo também, ele deu uma assistência lindíssima para o Igor Jesus fazer o gol da vitória para cima do Atlético Paranaense fora de casa por 1-0. Vamos ver como chega o Savarino então para a sequência da temporada. Creio que muito bem fisicamente e, reitero, tecnicamente ele é excelente. Gatito Fernandes tomou um gol nos últimos 4 jogos pelo Paraguai. Está invicto como titular nesse retorno à seleção paraguaia. 2 empates e 2 vitórias. Venceu o Brasil por 1-0 em casa e venceu ontem, então, a seleção da Venezuela por 2-1. Esses jogadores que atuaram aqui na América do Sul. O Alex Telles, convocado pela seleção brasileira, não entrou em campo, ficou treinando apenas com a seleção, ficou no banco de reservas contra o Chile e contra o Peru, mas é bom para ele sentir novamente o ambiente. Alex Telles, que esteve na última Copa do Mundo e poderá ser titular tranquilamente, se for o caso, contra o Criciúma, contra o Peñarol, embora o Botafogo tenha também o Marçal, o Cuiabano, treinando normalmente, lateral esquerda no fogão, muito bem servido. É ótimo, então, para o Alex Telles também ter tranquilidade para trabalhar com calma no Botafogo e na seleção brasileira, galera. E o Bastos, Angola 1, Níger 0. Desde o retorno do Bastos, a seleção angolana, 4 jogos, 4 vitórias, apenas 1 gol sofrido. A seleção de Angola com Bastos sofre muito pouco defensivamente. E ontem uma vitória especialíssima para a seleção de Angola e para o Bastos, que atuando pelo lado esquerdo, conseguiu um lançamento lindíssimo para o ataque, uma assistência belíssima, 1-0 Angola, com assistência do nosso zagueiro Bastos, que aqui vem atuando pelo lado direito, ao lado do Barbosa. A seleção angolana está classificada para a Copa Africana de Nações. Que maravilha! Parabéns ao zagueiro Bastos. Hoje, quarta-feira, então, o Bastos agora naquele processo de viagem, retorno ao Brasil. Já venho falando aqui, creio no Adrielson entrando na zaga contra o Criciúma para que o Bastos tenha totais condições de enfrentar o Peñarol na quarta-feira, mas isso é com a comissão técnica, com os preparadores físicos, fisiologistas do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Ótimas notícias, jogadores se destacando, muita visibilidade para os atletas, muita visibilidade para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e praticamente todos os jogadores tendo ótimas condições físicas. Ao fim da data FIFA, o Botafogo fez 4 gols, Luiz Henrique fez um gol contra o Chile, um gol contra o Peru, Igor Jesus fez um gol contra o Chile, Thiago Almada fez um gol pela Argentina contra a Bolívia. 3 assistências, Luiz Henrique deu uma assistência para o Andrés Pereira, Igor Jesus deu uma assistência para o Luiz Henrique e o Bastos deu uma assistência para o Zini, lá no continente africano, Angola 1, Níger 0. E um pênalti conseguido pelo Igor Jesus
contra o Peru. Participações importantíssimas dos jogadores do Fogão. Falando em participação importante, daqui a pouco teremos uma abordagem mais abrangente a respeito do Botafogo na data FIFA e a sequência do Fogão na temporada, naquele papo que você já conhece, o programa Pauta, aqui no canal Fabiano Bandeira. Então daqui a pouco, antes do meio-dia, no ar, aquela minha conversa especial com o meu amigo Vitor Monteiro. Todas as manhãs agora aquele papo especial. Fabiano Bandeira e Vitor Monteiro falando muito a respeito do nosso glorioso. Não perca, o programa Pauta tá muito legal aqui no canal Fabiano Bandeira. Na parte da tarde, aquela nossa live especial, redação do Bandeira ao vivo. Ontem foi muito legal o Storycast, participei lá com o Anselmo e com o Fernando, ex-zagueiro de grandes clubes do futebol brasileiro, clube da Alemanha também. Muito obrigado mais uma vez, Fernando, Anselmo, pelo convite. Quem não viu, veja, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Quer conhecer um pouco mais da minha história? Assista ao Storycast, porque foi muito legal realmente. Beleza, galera? Aquele abraço. Daqui a pouquinho, todo mundo assistindo o programa Pauta e mais tarde, live no canal Fabiano Bandeira. Estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!